Boa noite! Estamos começando a nossa live do Jovens Intencionais. O Gabriel dando tchauzinho ali, tá aparecendo. Hoje a gente começou um pouquinho mais tarde, graças a Deus, porque hoje a gente tem uma programação bem legal para os nossos jovens aqui, né? E eu quero já falar da nossa programação para que eu possa influenciar talvez algum jovem ou algum líder de jovens que eventualmente venha assistir a nossa live, da importância de viver em comunhão, né? Às vezes a gente foca muito no estudo, que é essencial para que a gente cresça, mas crescer em unidade depende de oração junto, de jeito. Agora foi, pausamos rapidinho, mas estamos de volta. Mas era isso que eu ia falando, da importância então da comunhão, né? Para que a gente viva em corpo, é importante que a gente esteja juntos, né? E não só para estudar, mas se a gente percebe que a nossa vida é Cristo, não é só no momento do estudo que a gente está unindo o corpo de Cristo, né? No momento do alimento, que eu estou bem ansiosa, hoje a gente vai ter um momento do alimento, mas no momento de sentar e conversar, no momento de ser frágil um com o outro, né? No momento de se abrir, de confiar, de dar a mão, esses são momentos importantes. Então, se você está assistindo, não faz parte do Ministério Restaurar, mas de outro ministério que não tem o hábito de manter essa comunhão com os membros, já começa a fazer o movimento, começa a fazer a diferença, porque muda tudo, né? E obrigada aos jovens por estarem dispostos a fazer esse tipo de coisa, porque é isso, a gente precisa, além de tudo, ser amigo, né? A gente precisa se conhecer, a gente precisa se gostar e graças a Deus a gente tem conseguido fazer isso. Agora eu tive que fazer um louvor, então, patrocinado pela nossa cozinheira do dia, tudo por ela hoje. Então, ficamos com o louvor.
fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Agora volta ao normal. Nas ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Muito bom. Gente, sem ensaio, tá? Olha essa maravilha. Bom. A coisa que eu mais amo sobre essa juventude é o topa tudo, né? Eles chegam aqui e eu falo assim, gente, não tem louvor, vocês fazem? Sim, a gente faz. E daí vem. E é isso, pra glória de Deus. Fico contente. Então, vamos iniciar o nosso culto, o nosso estudo, né? E hoje, infelizmente, é o nosso último estudo sobre Gálatas 5. Né? Eu gostaria que eu pudesse continuar por toda uma eternidade. É graça, toda uma Bíblia, né? A Bíblia quer ficar em Gálatas 5. Não, mas foi um mês, né? Acho que até foi um mês e uma semana desse estudo de Gálatas 5 e eu acho que foram períodos, momentos de muito aprendizado, sabe? Eu senti que eu evoluí bastante. Primeiro pelos estudos e segundo pela comunhão. Eu acho que a melhor decisão que a gente tomou nos últimos tempos foi ter realmente começado a se reunir, né? Ter unido essa juventude, que a gente está podendo crescer juntos, a gente está podendo compartilhar experiências, compartilhar conhecimento, compartilhar entendimentos sobre a palavra de Deus, e esse estudo tem demonstrado isso. Mas semana passada eu já deixei bem claro, já deixei bem óbvio para todos que os próximos estudos serão liderados pelos jovens também, né? Eu fiz esse estudo aqui porque eu achei super interessante, mas agora eu vou começar também a pedir para que vocês tragam palavras, e eu sei que todos vocês são ótimos nisso, porque já ouvi vocês falando. A Adriele escreve maravilhosamente bem, eu fico em choque toda vez, assim, boquiaberta. O Vinícius traz umas reflexões incríveis. O Gabriel, ele passa por cima da vergonha dele e traz uma mensagem que a gente fica, quê? Então, assim, cara, é muito bom ver todo mundo crescendo junto. E imagina o quanto que a gente não pode fazer, né? A gente chegou, então, agora no versículo 19 e a gente vai fazer até o 26. A gente chegou no foco do capítulo 5, né? Pra quem tá acompanhando agora, porque a nossa live tá bombando, tem 5 pessoas, sei lá. Mas a gente tem estudado, então, e agora a gente está em Gálatas 5 ainda, versículo 19 até o 26, que é o último. O foco do Gálatas 5, então, né, o motivo de eu ter começado foi por conta dos frutos da carne e dos frutos do Espírito, e a gente chegou neles. Então eu vou ler esses versículos aqui e a gente começa a conversar, então. Começando do 19 até o final do capítulo. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito.
Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. E esse é o final do capítulo. Vamos fazer uma oração então antes de começar. Senhor, mais uma vez queremos te dar glória, Pai, pela possibilidade de podermos estar aqui, aprendendo sobre Ti, aprendendo a Tua palavra, aprendendo a Tua vontade e exaltando e engrandecendo o Teu nome, Pai. Como é bom podermos ser uma juventude de um país que nos permite falar sobre Ti e que nós criemos desde já o hábito de falar de Ti, tanto entre nós quanto para os outros, até o momento que isso não será mais permitido e a gente vai poder ir além das nossas próprias fronteiras, Pai, para falar sobre quem Tu és. Coloca desde já o amor pela Tua palavra, o amor por quem Tu és, para que a gente perca o medo de qualquer coisa que venha acontecer através da Tua palavra nas nossas vidas, Pai. Que a gente seja corajoso e não covarde, que a gente não fuja quando vier qualquer tipo de aflição, qualquer tipo de guerra, qualquer tipo de coisa na nossa vida, Pai. Nós sabemos que o Senhor não nos chamou para uma vida de paz nessa terra, o Senhor nos chamou para um campo de batalha. O Senhor nos colocou no meio de lobos, Pai. E a gente sabe que a gente pode sofrer muito. Então, desde já, a gente pede e clama que o Senhor nos dê coragem, que a gente consiga ser fiel a Ti, independente do que a gente passar. Que esse estudo sirva para abrir os nossos olhos, para que a gente possa enxergar os pecados da carne que a gente ainda carrega junto. E que a gente perceba que quem carrega as vontades da carne não herda o reino dos céus, Pai. Porque quem carrega o Teu Espírito dentro de si não tem interesse algum pelas obras da carne. Quem carrega o Teu Espírito tem interesse por Te agradar e viver a Tua vontade, Deus. Então coloca ainda mais dentro de nós a vontade de Te servir, Pai. Que a gente possa, enquanto comunidade, enquanto jovens, crescer e levar o Teu Evangelho para a maior quantidade de pessoas possíveis. Nos usa, Pai. Faz da nossa vida um objeto para que o Senhor possa levar a Tua palavra para todos os cantos, Pai. Não nos permita que a gente viva a vida que a gente quer viver, mas que a gente viva a vida que o Senhor determina, a vida que o Senhor leva. O Senhor sabe o que diz nesse estudo e desde já eu Te peço, Pai, que a gente não seja enganado por riquezas, que a gente não seja enganado por tranquilidade, Pai, por comodidade, mas que a gente conheça a verdadeira palavra do Senhor Jesus. Que a gente conheça qual é a Tua verdadeira vontade, Pai, e que a gente ame a Tua palavra, e que a gente ame a Tua palavra mais do que tesouros, mais do que ouro, mais do que qualquer tipo de coisa que a gente possa ter. Que a Tua palavra esteja em primeiro lugar na nossa vida, Pai. Que a partir de hoje a gente consiga mostrar ainda mais os frutos do Teu Espírito. Que a partir de hoje a gente consiga entender ainda mais o poder da Tua ação na nossa vida. Que a gente não seja enganado com prosperidade, que a gente não seja enganado com falsa felicidade, que a gente não seja enganado com os pecados que a carne nos diz que são tranquilos, Pai. Que a gente não deixe a nossa própria carne dizer que a gente não é tão ruim assim, porque a gente sabe que nascemos pecadores e só vamos conseguir atingir a santidade a partir do momento que o Teu sangue nos lavar, Pai. Nós queremos nos aproximar de Ti. Nós queremos ser a Tua igreja perfeita e imaculada e que nós consigamos alcançar isso e atingir isso através do Teu poder, através da vida que o Senhor viveu nessa terra e através da vida que o Senhor tem. E nós podemos nos espelhar e tentar viver igual, Pai. Que essa mensagem não passe em vão, que não passe batido, nem para quem está aqui, nem para quem está assistindo online, Pai. Mas que o Senhor coloque a Tua mão e coloque a Tua vontade dentro de todos nós, Pai. Cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Então, a gente leu as obras da carne e a gente leu as obras do Espírito. E desde já a gente precisa começar a se perguntar, né? Quais que eu tenho carregado? E que a gente pense, como Vini apresentou, não lembro se foi semana passada ou na outra, não existe singularidade dentro do Evangelho. Tudo que a gente faz é plural. Tudo que a gente faz é pluralidade. Então, onde a Adriele tem dificuldade é onde eu tenho dificuldade. Onde o Vinícius tem dificuldade é onde eu tenho dificuldade, né? E quando a gente lê isso daqui e a gente pensa, eu carrego isso? Eu preciso de ajuda? Ou a gente pensa, esse é um pecado aqui que eu sei que o Gabriel tem, tadinho, vai queimar no inferno, coitado. Que a gente consiga sentir dor quando a gente lê essas coisas, né? Esse capítulo, essa sequência de versículos cita como obras da carne manifestas. Algumas são adultério, a gente sabe que é o adultério, a gente sabe quão presente isso está dentro da igreja hoje em dia, né? Fornicação, isso nem se fala.
Nem se fala o quanto isso está presente, o quanto isso é comum entre membros, entre líderes dentro da igreja, né? Impureza, lascívia, idolatria, e eu acho que o mal da nossa geração, na verdade tem muitos, né? Mas um que a gente pode citar é a idolatria. A gente tem idolatrado muitas coisas ultimamente, né? A gente idolatra pessoas, a gente idolatra coisas, a gente idolatra dinheiro, a gente... É absurdo. E a gente, infelizmente, eu vejo a igreja deixando isso entrar, né? É o idolatrar o culto e não Deus. É o idolatrar a igreja e não Deus. É idolatrar missões e não Deus. É idolatrar propósitos e não Deus. A gente vê isso dentro da igreja. Idolatria não é colocada aqui como um fruto do Espírito, mas sim como um fruto da carne. Feitiçaria, inimizades, porfias, e como porfias a gente precisa entender contendas, discussões, e como isso é comum dentro do meio cristão, né? Eu participo de uma par de grupos de cristãos na internet, é todo dia discussão por teologia, todo dia, e nenhum dia alguém convidando, vamos fazer alguma obra, vamos chamar pessoas, vamos espalhar a palavra. Não, é sempre contenda para saber quem sabe mais, quem segue a melhor vertente. Emulações, seja isso disputas, ciúmes, iras, pelejas, outra palavra para brigas, dissensões então são divergências, né? São discrepâncias, e a gente vê isso muito dentro da igreja, né? O Vinícius não concorda com uma coisa que eu falo, ele sai daqui e monta a igreja dele, pronto. A Adriele não concorda com o que o Vinícius fala, separou o casal, cada um foi para uma igreja. É tão comum isso acontecer na igreja hoje em dia, né? Tão comum. Heresias, essa eu não quero nem citar. Heresias, meu Deus. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, esse é importante a gente citar. Como a gente vê coisas extremas e considera pecado e a gente não se atenta, que bebedice é pecado, glutonaria, seja essa, né, colocada como uma coisa que muito crente tem orgulho, bate no peito falar, né? Ah, crente tudo come muito mesmo. Ah, não dá pra ir no culto se não tiver uma comidinha no final. Quando está explicitamente na Bíblia que glutonaria é pecado, né? E a gente tem... Cara, eu vejo tanto crente falando esse tipo de coisa. A gente não tem tratado isso como pecado. Glutonaria, idolatria é comida, né? E basicamente comer mais do que você pode. E é comum, né? E a gente não tem tentado combater também. E a gente aprende que então os frutos do Espírito são amor, gozo, paz. Paz, a gente tem tido paz. Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. A gente tem tido mansidão. Entra também na benignidade. Temperança, né? E contra essas coisas não há lei. Então a gente vê ao longo da carta aos Gálatas, né? Que a nossa aceitação, a nossa salvação, ela vem através da graça, por uma obra estabelecida por Jesus na cruz do Calvário. Em nenhum momento a nossa salvação depende de coisas que nós façamos. Por isso que Paulo nessa carta, deixa eu voltar ali, ressalta que para essas coisas, contra essas coisas não há lei, não há lei. Então o que isso significa? Que independente do quão correto a gente tente andar, independente do quão reto a gente tente andar, a gente não consegue chegar em lugar nenhum se a gente não receber da graça de Cristo, né? A nossa salvação, ela depende do quê? Ela depende do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não depende do quanto eu sigo a lei, né? Então a graça transforma o nosso relacionamento com Deus num relacionamento de paz, né? Um relacionamento que eu faço porque eu sinto prazer em estar em Deus. Não é mais uma obrigação, né? Não é mais um medo. A gente vê com bastante frequência também pessoas buscando a Cristo por medo de irem para o inferno, sabe? Ou adolescentes que vão para a igreja por medo do que os pais podem fazer se não forem. São pessoas que quando atingem a maioridade, quando podem tomar decisões, fogem da igreja, né? Vão para longe. A nossa vida com Cristo, a partir da graça, tira também essa necessidade de aprovação, né? Eu estava conversando com o Léo esses dias e ele comentou sobre... eu não vou lembrar bem, porque a gente conversou tanto sobre isso essa semana, mas eu acho... Eu não vou lembrar quem disse, mas ele estava lendo um livro e ele falou sobre a gente se achar juiz
não só dos nossos próprios pecados, mas também do nosso arrependimento, né? E ele comentou, e nós dois aqui aos prantos, chorando, e pensando, cara, quantas vezes eu não me achei digna de estar na presença de Deus por achar que eu não me arrependi o suficiente por uma coisa que eu fiz, sabe? E a gente conversava aqui várias vezes, eu falava, Léo, eu cometi um pecado, sabe? Eu fiz tal coisa, e eu não acho que eu me arrependi o suficiente, o que eu faço? Eu não sou digna da presença de Deus, e ai meu Deus, como que ele vai me amar? Não sei como que ele consegue. Exatamente, gente, não sei como ele consegue, não é por causa daquele pecado que eu não sou digna da presença de Deus. Não é por causa da minha falta de arrependimento que eu não sou digna. Porque se dependesse do meu arrependimento para eu ser salva, não é o que eu faço, não é o que eu deixo de fazer. É o que Cristo faz em mim. É até onde Cristo pode ir na minha vida, né? E é isso que a gente tem que se perguntar. A gente está se preocupando com o quê? Quais frutos têm sido claros, evidentes na nossa vida, né? São os da carne ou do Espírito? E não é sobre o que eu me forço a fazer, sobre essa preocupação do será que eu me arrependi o suficiente? Será que eu devo botar as minhas piores roupas e sair na rua e passar vergonha para eu me arrepender verdadeiramente? Isso lembra vocês de quem? Isso lembra vocês de pessoas que Cristo aplaudiu quando ele estava aqui na Terra? Pessoas que passavam por esses rituais de envergonhamento público, de orações públicas, ele fala lá em Mateus 5, né, quando ele está fazendo o Sermão do Monte sobre o jejum, ou é Mateus 6 que ele fala sobre o jejum, e ele fala das pessoas que começavam a fazer jejum para Deus e daí saíam na rua assim, com a pior roupinha, aquela cara assim, ai gente, olha, não fala muito comigo hoje que eu tô de jejum, tá? Ah, não, desculpa. Não, é que eu tô com fome, eu tô sendo grossa porque eu tô com fome, eu tô fazendo jejum, né? Pra quem que a gente tem feito o que a gente faz? Quais são os frutos que têm aparecido na nossa vida? Essa necessidade de aprovação constante, que eu até comentei na semana passada, isso não é um fruto do Espírito. Não é um fruto do Espírito, é um fruto da carne. Se tudo que eu faço eu preciso mostrar para os outros, olha o que eu fiz, olha onde eu consegui chegar com Deus, isso não é fruto do Espírito, isso é fruto da carne, né? Agora a gente chegou então no trecho da carta de Paulo, onde ele nos mostra que essa proximidade com Deus, através da graça, é o que nos transforma, né? A nossa vida ela é transformada a partir do momento que a gente começa a crescer espiritualmente. Isso é, nenhum homem consegue deixar o próprio mal por conta própria. Eu não consigo hoje decidir não ser má mais. Eu não consigo hoje decidir não pecar mais, né? Eu não consigo, por conta própria eu não consigo, porque eu nasci má, eu nasci corrupta, né? Eu nasci sem roupa, mas eu carregava comigo quilos de pecado desde já, porque eu nasci com essa raiz do mal, do pecado, da corrupção comigo. É a nossa natureza. E o único modo de fugir desse padrão, o único modo de fugir dessa natureza é ser completamente transformado por Deus, né? É a metanoia na nossa vida, né? É um giro de 180 graus. Eu nasci pra cá, eu tô indo pra cá. Mas no momento que eu encontrei Deus e permiti que Ele me mudasse, eu comecei a andar pra cá, né? Teve uma vez, e eu até hoje eu não consigo esquecer disso, é muito claro, acho que foi lá em 2013 ou 2014, que eu estava indo para Criciúma num evento da minha igreja, da época, e eu vi um outdoor escrito, não é um outdoor cristão, né? Mas eu até postei no Facebook, né? Porque eu usava o Facebook. Cristão, por que seria outdoor, né? Por que estaria ali, né? Mas falava que corajoso de verdade é o peixe que nada contra a maré, né? Se eu estou nadando a favor da maré, se eu estou nadando com todo mundo, eu não sou corajosa. Eu não faço a diferença. E a gente foi chamado para ser sal. Eu sei que a Adriele gosta de pouco sal, né? Mas vocês já comeram uma comida sem sal? Sem sal nenhum? Se vocês gostam, vocês são loucos. Arroz coreano. Olha lá, olha louca. Mas Não, mas é muito bom, caramba. É a diferença que... Mas o sal pode ser não assim, tipo, é que o legal ali é o contraste, né? Quando fala sal não é necessariamente a comida sem sal, mas uma comida sem contraste, né? Comer só uma papinha. Exatamente. É a diferença que o sal faz. Só uma A diferença que o sal faz na comida, né? Se eu gosto de fazer aqui em casa, às vezes, um arroz com legumes,
né? E se eu faço meu arroz e eu coloco cenoura, eu coloco chuchu, eu coloco milho, eu coloco ervilha, eu coloco tudo e eu não coloco sal, é ali. E quando eu coloco sal, ele modifica o gosto de tudo. Ele modifica o gosto de tudo. Ele é real sabor. É isso, sabe? Ele tá ali no meio e a gente sabe que ele tá ali no meio. A gente pode não notar muitos dos ingredientes, mas o sal a gente percebe que tá ali. E é pra isso que a gente é chamado. Então, se a gente tá nadando a favor da maré, a gente tá sendo sal? Ou a gente tá sendo chuchu, que não tem gosto? Desculpa, gente. Desculpa, gente que gosta de chuchu. Mas é isso, a gente tem feito o papel de sal na nossa sociedade? A gente tem feito a diferença? A gente tem feito o que esse outdoor falou? A gente tem sido corajoso? Sabe? Quando eu comecei a fazer esse estudo, eu intitulei ele, esse que a gente está fazendo há 5 semanas, né? Eu intitulei ele de Você Cristo é, e você, né? A intenção era mostrar quem Cristo é. E a partir desse momento que a gente fosse destruído pela vida de Cristo, destruído pela pessoa de Cristo, destruído pela presença de Cristo, a gente se perguntasse, eu sou? A intenção era demonstrar, e por isso eu comecei ele com uma conversa baseada numa pregação do Hernandes Dias Lopes. A intenção é perceber que Cristo, ele é o amor, ele se apresenta como o amor. E a gente tem amor? Cristo, ele é a vida e a gente tem vivido ele. Cristo, ele se apresenta como caminho. Em que caminho que a gente tem trilhado? Se Cristo é o caminho, para nenhum outro lado que a gente vai, a gente está trilhando algum caminho verdadeiro, né? Cristo, ele é representado na Bíblia antes e depois da vinda dele, ele é representado de várias maneiras, né? Várias coisas. Eu estava lendo de novo ali Êxodo, no momento que Deus chama Moisés e começa a explicar detalhe por detalhe tudo que ele quer feito. Eu até falei aqui em casa, Deus é o melhor arquiteto que eu já vi na minha vida, porque ele vai, ele dá cada detalhezinho de tudo que ele quer, de como ele precisa que seja feito, de qual tamanho que ele quer, de qual material ele quer. E ele estava explicando tudo, e a necessidade de cada coisa, e para que valeria qualquer coisa, até que Cristo veio. E ali a história aquela história tá prefigurando Cristo, que vai e fala para nós assim, ó, vocês vão ter que ser a igreja. Antes tinha coisas, tava pensando nisso essa semana também. Antes foi o filho de Davi, também prefigurando Jesus, que é construir o templo. E ele construiu com coisas que a gente vê valor, ouro, prata e essas coisas. E Jesus veio para mostrar pra gente que era pra gente ver as coisas com o valor que ele vê. Então, agora a gente tem que dar o valor que Jesus deu para nós, para as outras pessoas, sabe? Tratar as outras pessoas como ouro, como algo precioso, porque são as pessoas que vão fazer parte do templo. É isso. Que vão montar o templo para que a presença de Deus habite. Então, poxa, a gente tem que se cuidar mesmo, se cuidar como igreja, orar um pelo outro e fazer as coisas junto, porque ali a gente vai mostrar o valor que Deus tem na nossa vida. Amém. O valor que Deus faz a gente ter, o valor que a graça de Deus nos proporciona. O valor que a gente por si próprio não tem, mas que a graça dele nos dá, né? A Josi comentou aqui, hoje foi o primeiro dia que eu me toquei que eu posso abrir a live aqui no notebook também. Aí eu tô acompanhando os comentários e a Josi falou, o sal era usado para não deixar a comida apodrecer. Nosso papel também é esse, não deixar as pessoas se perderem, né? É isso, né? Tanto que tem a carne de charque, né? Eu não consigo entender É muito sal. É muito sal, mas era isso, o sal ele era de charque. É uma carne basicamente de sol. Isso, é porque pra carne não apodrecer, eles banhavam a carne em sal, entendeu? E daí, depois, claramente, quando tu vai comer a carne é muito salgada, né? Mas é isso. E hoje em dia ainda existe essa carne. Sim, a gente coloca na feijoada, a gente coloca em várias coisas, muito gostosinha. Nas coisas, entendeu? Nas coisas, não só... Ela pura. Ela é muito salgada. Carne seca, você fala? É uma carne seca. Carne seca, carne seca. Então... Porque o sal, ele tira a água, daí isso... E é isso, olha, quantas interpretações que a gente tem do sal aqui, né? Não deixa a comida apodrecer e a gente... Tem alguns estudos que a gente não tem feito a live, né? Pra ser uma coisa mais pessoal, uma coisa mais
entre nós, mas a gente tem conversado sobre isso, né? Sobre a igreja não estar cumprindo o seu papel, a gente tem visto muitas pessoas se perderem, a gente tem visto muitas pessoas... O plano de Deus é o plano de Deus, tudo não vai estar acontecer... com o mundo também, porque Jesus era muito criticado, porque ele andava com o pessoal que os religiosos ficavam tipo... Eu não ando com esse tipo de gente. Eu não perco tempo com esse tipo de gente. Esse tipo de gente é o foco de Deus, é esse tipo de gente. O foco de Deus é que a gente seja sal estando no meio de pessoas que estão podres, estão apodrecendo, porque é isso que é a humanidade. A humanidade, eu ouvi uma frase essa semana que me deixou bem... É de um pensador que não é nem cristão, mas o que ele falou é uma realidade. O que são as pessoas vivas senão cadáveres que se reproduzem e morrem? Né? O que é a vida das pessoas senão isso? O que seria a nossa vida sem Jesus? Seria só isso. Vazios, né? A gente nasceu morto já. E aí a gente precisa nascer. A gente é convidado a nascer de novo. Para entrar no céu, a gente tem que nascer de novo. Isso é uma obrigação. Né? A gente precisa ser batizado pelo Espírito dele. A gente precisa nascer novamente, né? No estudo de hoje, então, por incrível que pareça, tudo que a gente conversou agora era mais baseado nos de semana passada. No estudo de hoje, a gente chega no trecho, então, da carta aos Gálatas, em que Paulo cita as características do Espírito Santo, né? Eu falei ali antes, chamei um pouco de foco, coloquei foco ali. Então, agora a pergunta que fica né? Fica um convite para se analisar. Amo convite, todo mundo sabe. Essas qualidades que ele cita estão presentes em mim, né? Um tempo atrás, ainda nesse estudo de Cristo e você, a gente falou sobre o nosso comportamento no trânsito, o nosso comportamento no trabalho, né? O quão fiel a Deus a gente tem sido em ambientes que não têm Deus por si só, né? Quando a gente chega, a gente tem feito a diferença ou a gente é igual a todo mundo, né? É uma coisa que eu falei pro Gabriel, quando a gente começou a conversar de Deus, assim, seriamente entre a gente, eu falei pra ele assim, é inaceitável aqui dentro, junto comigo, tu tá falando as coisas que tu fala sobre Deus, a clareza que tu tem sobre Deus, o jeito que tu te demonstra submisso a Deus, se tu for chegar na casa de algum parente ou na casa de algum amigo e eles não notarem a diferença em ti. É inválido, não serve pra nada. Se aqui dentro a gente consegue ser crente, mas quando a gente encontra pessoas que já não conhecem há tempo, elas não notam nenhuma diferença na gente, então a gente não nasceu de novo. Então a gente não herdou o reino dos céus. Então a gente não é filho. Falei semana passada que Deus não é um pai ruim, Deus é um pai presente. E um pai presente, eu acho que a Bina tá assistindo, a Memi tá assistindo também, eu acho. E o Gabriel conta muita história, e até elas já me contaram história sobre como a minha sogra era enquanto mãe, né? Se ela descobria que alguém estava aprontando, meu Deus, né? Sofria, apanhava. Ela mesma veio aqui um dia e contou uns casos das coisas que ela já passou e o que ela já fez. Ela é uma boa mãe, ela não deixava as coisas saírem sem punição, né? Sem que os filhos entendessem que o que eles fizeram era errado. E Deus, se a gente aqui da Terra tem pais e mães dessa maneira, imagina Deus, que é o Criador de tudo, né? Ele não é irresponsável com os filhos dele. Então, se hoje em dia, e foi o que eu falei semana passada, a gente consegue errar, pecar e sair ileso, sem nenhum tipo de castigo da parte de Deus, talvez a gente não seja filho dele. Se a gente consegue ter características da carne, então a gente não recebeu o Espírito dele, a gente não é filho dele. A gente, enquanto humanos, vai ter pecado. Mas enquanto filhos de Deus, a gente não vai conseguir sossegar sem tentar deixar esse pecado para trás, né? A gente conversou sobre como pecados nos perseguem, só que nunca os mesmos quando a gente é filho de Deus, né? Hoje em dia eu peco aqui e eu oro e eu jejuo e eu peço para Deus, tira isso de mim e eu me livro desse. E depois aparece um aqui, mas eu me livro desse, e depois um aqui. É isso. Se eu estou conseguindo pecar com frequência, fazer coisas que não são da vontade de Deus e não ser nem um pouco punida por isso, aí eu preciso me preocupar. A punição é o jeito mais claro de a gente ver o amor de Deus pra gente, né? Porque Ele se preocupa, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos moldar. Então, de acordo com essas informações, a gente pode pensar quem tem liderado as nossas vidas.
Quem tem dirigido as nossas vidas? Quem é responsável pelas nossas vidas, né? E quem dirige a vida dos nossos irmãos? O foco dos intencionais agora, a gente tem feito vários projetos juntos, eu quero propor vários outros, é que a gente não foque só na gente, num grupinho fechado, que a Cassi não foque só na Cassi, que o Gabriel não foque só no Gabriel, mas que a gente foque na comunidade também, né? E olhando para os nossos irmãos dessa igreja ou de outras, a gente consegue imaginar quem tem liderado a vida deles? Quem tem liderado a vida dos pastores que passam na televisão? Quem tem liderado a vida dos membros das igrejas desses pastores, né? Como eu posso viver aqui em casa tranquila, sabendo que existem igrejas que estão levando as ovelhas para a perdição, sabe? E eu tô assistindo e rindo de muitas coisas, sabe? Zoando de muitas coisas, sabe? Como eu posso dizer que eu amo, né? Que eu amo meu irmão se eu consigo ver esse tipo de coisa acontecendo e ficar tranquila, né? Estourou essa semana o caos, né? Lá no Afeganistão, né? Deu muita notícia sobre isso. Isso foi algo que me tocou bastante. Como ultimamente eu tenho chamado a atenção para mim e atenção para todos vocês sobre missões, sobre coisas que a gente precisa fazer, né? Quando eu vi esse tipo de coisa acontecendo e eu vi o quão inútil eu sou nessa situação toda para a vida de todas essas pessoas, sabe? O quão pequena eu sou, eu chorei. E eu me acabei chorando. Eu falei, Deus, sabe? Qual tem sido o meu propósito enquanto cristã? Sabendo que tem pessoas lá que ou são cristãs e estão sofrendo muito, mas têm esperança do porvir, ou não são cristãs e estão sofrendo muito sem esperança. Como eu tô tranquila, sabe? E aí eu comecei a reparar na minha própria hipocrisia, né? No quão errada eu tô de só me preocupar quando algo tão extremo acontece, sabendo que ao meu redor tem coisas assim acontecendo, sabe? Sabendo que ao meu redor tem pessoas que não seguem a Cristo e estão passando por situações sem esperança. Sabendo que ao meu redor tem pessoas que seguem a Cristo, têm a esperança do porvir, mas estão passando sozinhas por situações e eu não estou ajudando. A vida que Cristo nos chama para ter não é uma vida para que a gente saia satisfeito, mas é uma vida para que a gente satisfaça Ele, e a gente satisfaz Ele cumprindo a obra dele. Se Ele não se importasse com as pessoas ao nosso redor, Ele não tinha nos mandado amar o próximo como a nós mesmos, né? Eu odeio passar frio. Então, a partir do momento que eu vejo uma pessoa na rua passando frio e não me preocupo com essa vida, eu tenho amado essa vida como a mim mesmo? Porque quando eu tô passando frio, eu faço de tudo para conseguir alguma coisa para me cobrir. E o que eu tenho feito por aquela vida? Eu odeio passar fome, mas quando eu vejo alguém passando fome eu não faço nada. Eu tenho amado esse irmão como a mim mesmo? Eu tenho pensado nisso? Isso são frutos do Espírito. Quantos frutos do Espírito a gente tem demonstrado diariamente? Quando alguém me xinga, eu retribuo ou eu aceito? Benignidade, paz, né? Agora eu esqueci a palavra, a gente ficava falando muito quando o pai ensinou. Mansidão. O pai fez um estudo sobre mansidão e a gente ficava falando para todo mundo, mansidão. Mansidão é um fruto do Espírito. A gente tem sido manso? A gente tem tratado os outros com amor? Ou a gente não aceita, a gente não leva desaforo para casa? Frase menos cristã que eu já vi na minha vida. A gente tem que levar desaforo para casa. A gente tem que levar um tapa e oferecer outra face. A gente tem que ser chamado para caminhar 1 quilômetro e andar 2. Uma coisa que ajuda é você pensar assim, quando você olha para a sua vida mesmo, quando você pensa quanto é difícil, né, o quanto é difícil para você mesmo lutar contra a tua própria natureza, quanto é difícil você estar nessa batalha, o quão a graça de Deus é indispensável para tudo. E aí você vai olhar para o teu irmão com piedade de verdade, você vai conseguir exercitar essa piedade, porque você vai olhar para ele e você vai pensar como deve estar sendo difícil para ele chegar à situação de estar dessa forma, de estar me tratando assim, de estar tendo esse tipo de reação. Sim. O quão é difícil para ele, sabe? O quão eu não sei o quanto é difícil para as outras pessoas.
Muitas isso vezes não também importa em saber. Né? porque isso também é sinal de que a gente às vezes não tá se tocando direito do que está acontecendo no mundo. É que o mundo, ele tá mais perto da gente do que a gente pensa. As pessoas que estão sofrendo, elas podem sofrer muito caladas, ou quando elas demonstram o sofrimento delas, a gente se machuca por isso e não tá afim de dar outra face, sabe? Uhum. Porque dar outra face também não por si só não é mudar, mas dar outra face intencionalmente, dar outra face querendo dar outra face, sabendo que isso vai ser bom, sabendo que Deus vai estar usando a gente ali, enquanto a gente está sofrendo e sem retribuir mal com mal. Porque isso faz a gente sofrer, mas é um sofrimento que Deus prometeu. No mundo vocês vão ter aflições. Exato. Muito bem colocado. Ele não falou, no mundo é possível que vocês tenham aflições. Ele não falou, no mundo talvez vocês tenham aflições. Não, é um fato. É algo que a gente tem que crescer sabendo. No mundo a gente vai ter aflição. E a gente toma aflição como às vezes falta de dinheiro, ou às vezes... Na maioria das vezes falta de dinheiro, né? Como a gente adora e idolatra o dinheiro. O único problema que a gente consegue pensar é ou doença ou falta de dinheiro, né? Mas aflição é isso. A aflição é engolir a seco quando alguém te ofende. Por saber que o caráter não é teu, o caráter é de Cristo. Sabe? A primeira vez que vocês jantaram aqui em casa, eu lembro que a gente estava falando, começaram um assunto sobre política e eu falei, né? Não iria tão longe por algo que eu não acredito. Eu acho que a única coisa hoje que eu batalharia com unhas e dentes é pelo evangelho. Sabe? E eu vejo tanto cristão se indispondo com pessoas por conta de político. Eu vejo tanto cristão se indispondo por pessoas por conta de ramos, fios teológicos, sabe? Em vez de Cristo. É o que a gente falou semana passada ainda, né? Eu posso parar de ser amigo do Vinícius se ele gosta de um político diferente do meu. Mas eu não vou parar de ser amiga dele porque ele blasfema contra o meu Deus. Como assim? Não, ele pode continuar na minha vida, nada a ver, ele tem a fé dele, eu tenho a minha. Como assim? Como assim eu corto do meu ciclo social quem tem alguma opinião diferente que a minha, mas com Deus eu posso deixar passar, né? Eu tenho tratado Deus como prioridade. Cristo, Deus, tem sido primazia, né? A Bíblia nos ensina que Ele tem primazia sobre tudo. E na minha vida? Quem tem sido primeiro? Posso falar. O meu ego, o meu dinheiro ou a falta de, né? Quais têm sido as nossas preocupações? E isso também, né? Poxa, Jesus, eu estava conversando ontem com a Adriana e a gente parou e passou, um olhou pro outro e ele disse assim: amor, que Jesus tem que ser o nosso jeito de viver, porque ele veio aqui sendo o próprio Deus, teve uma vida da mais difícil que a gente não tem como imaginar o quão foi difícil, porque para ele ser quem ele é, o que ele fez, o que ele viveu, e ele fazia poesia enquanto ele sofria, passava as aflições da vida dele. Ele era feliz, alegre, e as pessoas que estavam em volta deles eram as mais podres do possível. Ele achava bom que as pessoas quisessem saber quem ele é. Ele achava legal isso. Ele era um cara feliz, alegre, leve, como nenhuma outra pessoa foi. Poxa vida, cara. Quando ele foi caminhar na cidade, no meio de um monte de pessoas que queriam matar ele sabia que as pessoas queriam matar ele. Ele não queria montar um alazão e aparecer com uma armadura brilhante. Ele quis. O único digno de desatar os 7 selos, amores, por favor. Quis andar numa mula, né, cara? Quis andar numa mulinha e a gente. Por que a gente quer tanto ter um carro bom, né? Por que a gente quer tanto morar numa mansão e etc. Por que a gente quer tantas coisas desse mundo se a gente tem que querer ser parecido com ele? Porque nele que está a verdadeira felicidade, todo o resto é só ilusão. É só ilusão e brisa passageira, como a própria palavra de Deus nos diz. Como a nossa vida, né? Eu acho... Jesus montou numa mula, montou num pônei. Pônei menor.
gente precisa ter o senso de que a gente é peregrino, né? E se eu tô de passagem nessa terra, o que me adianta juntar um monte de coisa que eu não vou conseguir carregar? Né? Eu vejo tantas pessoas que acham que o prazer da vida é receber reconhecimento de outros. E quando não recebem, acaba tudo. Eu vejo tantas pessoas que pensam que isso é tão comum, principalmente na nossa idade. Pessoas que pensam que a felicidade se encontra no dinheiro e passam a vida inteira correndo atrás de dinheiro. E passa. A vida passa. A vida está acontecendo ali. Né? Qual é a verdadeira felicidade? A gente sabe. Né? E esse estudo, eu gostei bastante aqui, está rolando uma interação. A Sabrina comentou que esse estudo faz a gente refletir sobre que tipo de pessoa a gente é. Glória a Deus, glória a Deus. A gente está errado se a gente consegue levantar todo dia e aceitar como a gente é, em vez de parar e refletir, né? Então, glória a Deus que essa é a sensação de quem está ouvindo, né? Glória a Deus mesmo. Cara, é maravilhoso. A gente tem que acordar todos os dias e pensar, cara, que hoje eu viva menos quem eu sou e mais quem tu quer que eu seja, mais quem tu me ensinou a ser, né? Ela disse também, estamos perdendo a essência de Cristo nas nossas vidas. Cara, eu tô começando a duvidar que já exista algum tipo de essência de Cristo na humanidade. A essência está aqui, porque como a palavra de Deus diz, que ele cresça e a gente diminua, né? Quando ele diminuir como eu, porque quando eu estou diminuindo, isso não vai ser ruim você pensar que você vai diminuir quando você diminui só, mas a unidade cresce, o corpo cresce, isso que tem que acontecer. Sabe? A plenitude, os membros interagirem e fazerem a vontade de Deus é o que tem que crescer. É isso que tem que ser ambição na nossa vida. Não tem que ser ambição por ter coisas e coisas. Tem que ser por ter o poder do Espírito na igreja. Isso que tem que ser a nossa ambição. Como começou ali, praticar a piedade. A gente começou falando da pluralidade do Evangelho, né? Então eu não preciso ser feliz só quando eu tenho coisas, né? Eu preciso ser feliz quando a minha comunidade tem Cristo, né? Quando eu estou inserida no lugar fazendo a diferença, sendo sal na vida das pessoas. Eu não tenho inveja de ficar feliz pelos outros. E é isso. Eu consigo ser feliz por amigos que se formam na faculdade, eu consigo ser feliz por amigos que conseguem um emprego que paga muito, mas eu consigo ser muito mais feliz por amigos que encontram Cristo, né? Eu acho que a Thay está trabalhando, mas eu gosto muito de ter a presença dela aqui, porque ela sabe, ela passou por umas situações da vida dela e ela abandonou Cristo e começou a viver a vida que ela queria. E toda vez que ela vinha me contar a vida que ela estava vivendo, tem água ali. Toda vez que ela veio me contar a vida que ela estava vivendo, eu falava pra ela, cara, que bom que tu tá vivendo isso, mas isso vai acabar, vamos buscar Cristo. E daí ela vinha falar, e eu falava assim, poxa, que interessante, mas esses teus amigos vão te abandonar, vão encontrar Cristo. E ela falava assim, cara, isso não é bom pra ti, isso vai te trazer vícios, isso vai te trazer tristeza, isso vai te trazer dependência. E eu falava na cara dela, e ela continuava conversando comigo, e daí teve um dia que o Espírito, sabe, chegou e tocou nela, porque eu podia falar pelo resto da vida, só ia acontecer quando o Espírito quisesse, e o Espírito veio, sabe? E ela teve uma mudança, a mudança que eu quero ter, sabe? Hoje em dia eu me inspiro na vida dela, sabe? E eu vou mandar isso aqui pra ela, porque eu tô sendo bem legal. Mas assim, cara, e vocês não têm noção. Quando ela me falou que ela conseguiu um emprego que tava pagando bem, eu falava, pá, que massa, vai conseguir tuas coisas. Mas quando ela chegou pra mim e falou assim, cara, eu amo Deus, eu quero buscar Deus. Gente, eu chorei com ela, sabe? De felicidade. É isso que eu quero. Sabe? Tem 7 pessoas assistindo aqui. O Gabriel, uma eu. E tem 5 pessoas que não somos nós aqui assistindo. E eu quero que algum dia essas pessoas possam vir e falar, eu ouvi o que tu disse e eu me interessei por quem Cristo é. Eu amo Deus e eu não consigo viver sem Ele. Eu vou pegar a tua mão e eu vou chorar junto contigo. Chorar de felicidade. É isso, cara. Essa é a felicidade, sabe? A felicidade com Cristo, ela é tão boa que ela não depende do bem-estar da minha vida. Ela depende do bem-estar da vida do meu próximo com Cristo. Com Cristo. Não é sobre dinheiro. Tu pode ser a pessoa mais rica do mundo e
completamente deprimido. Enquanto com Cristo tu pode estar na sarjeta, passando fome, frio, sendo desprezado, apanhando. Tu pode estar condenado à morte, como eu falei no outro estudo. Como Paulo morreu, envergonhado na frente dos homens. A cabeça dele foi para um lado, o corpo dele foi para o outro. E ele nunca foi tão feliz, porque ele cumpriu o que ele falou. Que para ele viver era Cristo e morrer era lucro. Ele recebeu o lucro da vida dele. A gente pode estar na situação que a gente está. Quando a gente está com Cristo, a gente é feliz. E quando a gente vê quem a gente ama com Cristo, essa felicidade nem se compara. A mãe falou, devemos viver como Jesus nos ensina na palavra. Temos tudo para ser bons evangélicos. Isso é verdade, está tudo escrito. E eu vou até entrar sobre isso, né? Tá tudo, parece que eu tô meio grossa. Está tudo escrito sobre como ser evangélico, então está nas nossas mãos, né? A Josi disse que falou sobre isso essa semana. Vemos o quanto os cristãos têm sido perseguidos pelo mundo. E nós, a perseguição que conhecemos é de um cristão para o outro. Por doutrina, por religiosidade, por visão. Depois ela disse que ela escreveu tudo errado, mas deu para entender. Enfim, falando sobre ter tudo, sobre como ser cristão nas nossas mãos, né? Eu até abri aqui Mateus 5, 6, 7, o Sermão do Monte, é sobre Jesus nos ensinando como ser cristão, né? É sobre Jesus nos dizendo, vocês não vivem mais debaixo da lei, tá tranquilo, até porque, deixa eu mostrar pra vocês o que é a lei de verdade, né? Eu assisti, toda vez que eu faço estudo, eu assisto pregações de vários pregadores, e principalmente os que eu admiro e sei que são bons pregadores, e eu estava assistindo a interpretação do Nicodemos sobre isso, sobre a lei, né? E ele falou que nesse capítulo de Gálatas, Paulo nos mostra como a lei, ela anda junto com a nossa humanidade, com os nossos pecados. Quanto mais a gente foca na lei, mais pecado a gente comete. A partir do momento que a gente não reconhece a graça de Cristo, né? Agora, quando a gente anda com a graça de Cristo, a gente cumpre a lei, né? Então ele fala aqui, para Paulo, se justificar pela lei é a mesma coisa que estar no mundo, estar debaixo da lei e viver na carne. Para ele, carne, mundo e lei pertencem ao mesmo universo. Se a gente depende da lei para a nossa salvação, então a gente está vivendo no mundo da carne. E quando Cristo veio, ele nos mostrou o que é a lei, né? Então em Mateus 5, do 21 a 26, ele nos ensina a respeito da ira, né? Ele nos ensina, eu vou ler aqui, a partir do 21 até o 26, em Mateus 5. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matará será réu do juízo. Essa é a lei. A gente não deve matar. E Jesus disse, eu, porém, vos digo que qualquer um que sem motivo se encolerizar, meu Deus, essa versão é muito antiga, é a CF, contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Essa é uma lei que Cristo veio, né? Ele não veio destruir a lei. Ele veio mostrar a lei verdadeira e ele veio cumprir a lei para que a gente não dependesse dela. Então, em uma lei, quem olhar para o seu irmão e disser louco, esse é réu do fogo do inferno. Sabe? Gente, quantas vezes eu chamei meu irmão de louco? E eu não tô falando de, seu louquinho, falando de revolta, sabe? Em outra versão, acho que é na NTLH, ele fala quem chamar o seu irmão de idiota. Quantas vezes, por raiva, sabe? No trânsito, eu amo dar o exemplo do trânsito, porque alguém corta a tua frente e fala, esse idiota, cara, meu Deus. Ui, tomara que alguém corte a frente dele também. Isso me torna réu do fogo do inferno. Olha o que é a lei. Então, se eu vivo pela lei, eu tô aqui com a carne, porque eu não consigo cumprir a lei. Eu vivo pela graça. Também, em Mateus 5, do 27 ao 30, ele fala sobre o adultério. O que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Não, esse eu faço. Esse persegue meus passos. A prática ela não pode ter a nossa vida junto com o pecado. Praticar. Não quis dizer praticar, né? Porque praticar a gente não deve praticar. Mas tipo, esse eu faço, é a melhor palavra para se colocar.
verdade. Uma palavra tem um poder, né? Porque quando a gente fala pratico é recorrente, né? E a Sim. prática, que bom que Fazer é só ser. Jesus pauta. Na Bíblia diz assim, vocês, muitos vão chegar e dizer, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, nós oramos e fizemos isso, aquilo, mas ele diz assim, vocês que praticam a iniquidade, praticar a prática, não, a gente vai cometer o pecado, né? Mas a gente não vai se inscrever, não vai frequentar a roda do pecado, o pecado não vai ser o nosso amiguinho. Sim. Vai cometer, mas Estimação, né? Mas praticar a nossa prática, né? Também é bom a gente pensar assim na nossa vida. A nossa prática tem sido o quê? O que tem sido a nossa prática? Como é que é o pecado na nossa vida? A gente tenta olhar o pecado ou a gente faz com que Deus olhe? Porque a gente olhar é fácil, porque às vezes a gente vai até fazer vista grossa, nós, ou no individual, olhando para dentro de nós. Mas quando Deus olha, quando reflete através da palavra de Deus, daí vai novo revelando, no Velho Testamento apontando para aquilo. A gente vê ali que os homens que estão ali fazendo aquelas coisas e eram homens de Deus, a gente tem que pensar, poxa, não é muito diferente de mim. Eu tenho a mesma capacidade de fazer isso. Se eu não estiver atento na palavra de Deus, se essa palavra não estiver refletindo o que precisa sair da minha vida, isso não vai ser. E eu vou praticar o pecado. E não vai ser bom para mim, nem para Deus. Nem para Deus. Exato. Ali no começo eu falei que a graça, né, transforma o nosso relacionamento com Deus. A gente não se relaciona mais por obrigação, por medo, tentando conseguir aprovação. A gente se relaciona por amor, por gratidão pelo que Ele fez na cruz, né? Então, só para dar uma esclarecida para quem está assistindo, essa não é uma palavra contra a lei em si, né? É uma palavra contra seguir a lei por obrigação. Seguir a lei tentando ser santo, sendo que só existe uma coisa que nos limpa, que nos transforma, né? Então, e eu até coloquei aqui para esclarecer, Salmo 119, versículo 16, isso que a gente deveria estar dizendo. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Prazer. A gente é chamado para se deleitar nas leis de Cristo. Não é para ser difícil, é para ser algo que nos traz prazer. Eu não quero chamar meu irmão de idiota, eu não quero chamar meu irmão de louco. Eu quero ter prazer em dar outra face. Mais me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. O caminho que as palavras, os testemunhos de Deus me levam, me deixam muito mais alegre do que com qualquer riqueza. Esse é o versículo 14 de Salmo 119. E quando que isso vai se tornar real nas nossas vidas, né? Se deleitar na palavra de Deus. Quando a gente começar a clamar para que Deus nos diminua e cresça em nós. Enquanto a gente estiver tentando ter o controle da nossa própria vida, enquanto eu estiver tentando ser dona de mim, a gente vai viver esquecendo a palavra de Deus e não se deleitando nela. Enquanto a gente estiver mais preocupado com o nosso emprego do que com Deus, enquanto a gente estiver mais preocupado com as nossas amizades do que com Deus, mais preocupados com nossos relacionamentos do que com Deus, mais preocupados com a igreja do que com Deus, mais preocupados com os nossos propósitos do que com Deus. Enquanto a gente estiver mais preocupado com qualquer outra coisa do que com Deus, a gente não vai conseguir amar os decretos dele. Eu vejo pessoas hoje em dia desistindo de Deus porque não recebem o que pedem, porque não recebem o que foi prometido a elas, né? Idolatravam a Deus. Idolatravam a Deus, isso, né? Criavam uma imagem de Deus. E o mais comum mesmo nessa geração, e o que está sendo estimulado pelo que eu tenho visto, esses novos pregadores, esse novo modelo de pregar, é idolatrar Deus. É colocar Deus como se ele fosse o meu amuleto, né? Como se ele fosse aquele que faz o que eu quero. Isso. Não aquele que é. Porque a gente está falando hoje meio-dia, né? Da oração que move a mão de Deus. Como assim?
A oração tem que... nossa, isso é uma pena, né? A oração é a forma da gente estar junto com Deus. É a forma da gente conversar com Deus. E até isso tem pessoas no nosso meio corrompido, né? corrompendo isso, cara. A coisa mais linda que existe, a coisa pela qual Jesus viveu e para que a gente vivesse, a oração, é conversar com Deus, é ter relacionamento com o Pai. É isso que é o Evangelho, é voltar a ter relacionamento com Deus. Amém. Por que esse relacionamento tem que ser em prol do que eu quero e não em prol daquele com quem eu estou me relacionando? Porque o amor não tem que ser só por amar, o amor. O que é tão bom, Deus, o próprio amor me amou. Deus é amor. É lindo isso, é lindo. Inclusive eu até coloquei aqui, né? As pessoas desistem da fé porque entram na igreja buscando um gênio da lâmpada, um amuleto, né? E quando elas entram lá, elas encontram um Deus soberano, um Deus de justiça, um Deus que desde sempre fala, me adora ou tu não é meu. Me serve ou tu não é meu. O nosso Deus não é um Deus de nos agradar. Né? Ele faz. Glória a Deus. Ele gosta porque ele é pai. Exatamente. Ele é pai. Deus é tão bom. Ele faz porque ele é pai. As pessoas entram no Evangelho buscando um Deus pai, mas não estão dispostas a se colocar na posição de servo. Não entendem que o pai, ele, assim como um pai humano que castiga e já mesmo tempo presenteia quando faz a coisa certa, Deus também é assim, ele presenteia você quando faz a coisa certa. Até mesmo quando você tá ali aleatório, ele também te presenteia, mas ele te castiga também. E também, assim, o erro também das pessoas colocarem Deus, colocarem a figura de Deus e como a figura do Pai. Tem que ter esse distanciamento. Deus é verdadeiro Pai, porque o nosso Pai aqui, ele é falho. Ele é falho também. Ele é um pecador que você vai ter que perdoar também. Deus não é um pecador que a gente tem que perdoar. Deus é o Pai. Nós somos pecadores, né? É isso. É sobre quando o Pai falou que, o meu pai no caso, ele disse que todos nós somos criaturas de Deus. Todos. Ele é o Criador, nós somos as criaturas. Mas a gente precisa entender que só pode ser chamado de filho quem primeiro foi comprado como servo. A gente não nasceu filho de Deus. A gente nasceu escravo do pecado. Cristo, através do sangue dele, nos comprou como servos e nos fez filhos. Se a gente começar a buscar Deus, eu quero um pai, eu quero um pai, eu quero um pai, e eu quero me colocar na posição de filho, eu sou filha do Criador do mundo, eu tenho tudo nesse mundo porque eu sou filha dele. Ele está buscando servos para ele transformar em filhos, para ele destruir e reconstruir, né? Está acabando o nosso tempo, então só para finalizar, a pergunta é: o teu caráter tem demonstrado Cristo? O teu caráter tem demonstrado Cristo dentro da igreja? O teu caráter tem demonstrado Cristo fora da igreja? No teu trabalho? Dentro da tua casa? Esse é o mais importante. O teu marido, a tua esposa, vê que o teu caráter é de Cristo? O teu pai, a tua mãe, os teus irmãos, o teu cachorro vê que o teu caráter é de Cristo? Teus vizinhos veem que o teu caráter é de Cristo? Ou só dentro da igreja? Tem muita coisa bonita que eu vejo muita gente falando. Mas eu até publiquei no Facebook hoje em dia, esses dias. Né? Se você não trata bem a sua mulher, eu não quero te ouvir falando sobre Deus. Se você não trata bem o seu filho, eu não quero te ouvir falando sobre Deus. Eu não quero ouvir ninguém falando sobre Deus a partir do momento que essa pessoa não aceita se colocar num lugar de humildade, num lugar abaixo, num lugar de servo. A gente é chamado para servir aos outros. A gente é chamado para ser o menor aqui nessa terra. E também a gente quer ouvir as pessoas falando sobre Deus.
a gente entende realmente quem Jesus era, ou a gente só quer falar sobre a nossa fé e a gente não quer acolher e tratar o que as pessoas pensam de Deus. Porque isso também o sal faz. O sal, ele trata a ferida. Ele tira o que está ruim na ferida para não machucar a pessoa, sabe? E quando a gente começa a entender sobre o Deus que a gente serve, o Deus que a gente é filho, e a gente consegue construir essa imagem na cabeça das pessoas ao nosso redor, aí isso começa a fazer diferença. Aí isso começa a mudar para a pessoa às vezes pensar, que Deus é aquilo que é parecido com meu pai, que é parecido com tudo aquilo que eu vi de Deus, mas Deus é diferente. Deus ele é amor de verdade. Eu estou entendendo o que é amor andando com essa pessoa. Poxa, que visão que ela tem sobre Deus é diferente de tudo que eu já vi. Porque vai passar o tempo, vão passar vários cristãos por essa terra, mas ainda assim aquilo que a gente tem sobre o Deus verdadeiro é diferente de tudo, e sempre vai ser diferente de tudo, sempre vai ser algo único. Único. Então, você está disposto a morrer por Cristo? Você está disposto a sofrer por Cristo? E o mais importante, você está disposto a viver por Cristo? Vocês três têm que estar, porque eu vou obrigar. Se chegar aqui pra mim e falar, eu estou disposto a morrer e viver por Cristo. 4. Ah, tá, vocês 4. Eu estou disposto a viver e morrer por Cristo. E eu chegar e fazer uma chamada e vocês falarem, não posso, vai ser ruim. Tchau. Que chamada aqui? Chamada pra qualquer coisa. Ah, tá. Achei que foi chamada. Não, tipo, imagina, tipo... Não. Presente. Tá, então fica. Não. A partir do momento que vocês receberem aquela voz de Deus, se vocês falarem, não posso, não tô pronto, tchau, gente. Tchau. A gente vê isso na história de Paulo, né? Quando ele está escrevendo para Timóteo. E ele mostra que tem gente que passou pela vida dele. Deus pediu pra gente cantar de novo. Tá, se der tempo. Ele mostra que ele conversa na carta sobre Marcos, né? Que na época eles tiveram seus desentendimentos, e isso é por conta de Cristo, né? Então eu estou disposta a ter meus desentendimentos com qualquer um, até com meu namorado, se for por Cristo. Porque, como eu citei ali antes, o Afeganistão, tem gente que está sendo expulso da própria casa porque está seguindo Cristo. Tem gente que está sendo denunciado para o governo, para ser morto, para ser maltratado, porque professou a fé em Cristo. E eu estou disposta. Vocês estão? Tem que estar. Se não tiver, vai seguir outro Deus. Posso ser preso, ser morto, ser malhado, chicoteado, torturado, destroçado. Glória a Deus! Picadinho. Chega e vem, cara. E agora acho que Esburacado. agora tá muito fácil ser perseguido, na verdade. Porque o mundo tá muito torto, a coisa fica cada vez mais explícita, que as pessoas elas realmente querem morte. Como tu tem coragem de falar que é muito fácil ser perseguido se a gente não tá sendo perseguido? Como que é fácil se eu não tô vivendo por... Exatamente. Que vergonha pra igreja isso. Que vergonha a gente reconhecer que ser perseguido é fácil e a gente não vê a igreja brasileira ser perseguida. Porque a gente não tem igreja verdadeira crescendo. A igreja verdadeira é muito mais rara, porque a igreja que eu vejo, que não é perseguida, é tratada como um grupo à parte só. É um grupo à parte de pessoas que se reúnem. Não é... eles estão fazendo deles, deixa eles lá. Não são o sal. Não é a pessoa que chega assim... as pessoas falam de até palavrão lá perto do meu trabalho. Chegam assim, eu sei que tu não fala palavrão. Fico assim, poxa, glória a Deus, e é assim que vocês têm que me ver mesmo. Porque eu não tô aqui amo. Não sou parte disso aqui. Quando as pessoas chegam e falam assim, desculpa. Falam um palavrão perto de ti e falam assim, desculpa, eu sei que tu não gosta. Não gosto. Eu não
falo. Que eu bom não que eu tô falo. fazendo diferença, ponto de perto de Ou mim. Não quero falam falar. pra mim, tu é um palavrão. Eu falo, não sou. Eu interrompo qualquer discurso que se a pessoa se direciona pra mim falando alguma coisa que não é, não porque eu não falo isso. Eu não falo esse tipo de coisa. Não porque Já eu não vivo fizeram esse tipo isso de vida. contigo? É, Falar. sim. Você- Eu não vivo esse tipo de vida, eu tenho que deixar isso bem claro, sabe? E a gente tem a oportunidade porque o mundo cada vez mais agora virou medalha. Você ser um pecador, você ser uma pessoa promíscua, e você tem que você tem que levantar mais alto ainda a medalha de dizer que eu não faço isso, eu não faço parte disso. Quando Bora ser perseguido, igreja, Quando eu bora. tava presencial no IFSC, tinha uma garota chamada Sabrina, que era. A irmã do Gabriel. Que era que ela dizia ser cristã e tal. Só que tipo, ela começou a falar palavrão pro pessoal, tipo, ela achou assim que. Isso é Achou um que fosse- grupo à parte que Ela se reúne. Não é a igreja. Tipo, ela era tão querida e bem calma, e daí ela começa a falar palavrão porque ela viu que é modinha entre o pessoal. Isso é o mundo entrando na igreja, né? A gente Não. vê. Quem que me mostrou esse dia o vídeo do pastor no púlpito falando palavrão, gente? Acabou o respeito com Deus. E a gente vai, A Bíblia graças fala, a Deus, a gente tá conseguindo juntar. É claro, é claro. ela fala, não useis de palavras torpes. Isso é um exemplo claríssimo, e tem muito. Isso também é uma coisa, é um ponto assim para se diferenciar. Se uma pessoa vem falando de Deus, também vi um cara esses dias no púlpito, inclusive era uma igreja assim, as pessoas não falam, né, palavrão, ninguém fala, mas aí convida um cara para pregar no púlpito que fala só de dinheiro e que ainda no meio do discurso dele fala um palavrão claramente. E ele ainda coloca aquele ato dele falar palavrão como se fosse algo que tem que falar mesmo, que tem que se... Não, cadê a mansidão? Cadê as pessoas que são as ovelhas? O ovelha, a nossa figura nós somos as ovelhas. E também, por exemplo, pais que os filhos falam palavrão e eles não, ao invés de eles falarem assim, não é pra você fazer isso, não, deixa que... Na minha... Fofo. Deixa que ele vai aprender um dia. Mas quem tem que ensinar é o pai. Ele não vai aprender com a vida lá fora. Ele pode até aprender com a vida lá fora, só que ele... Não, que vai aprender com a vida lá fora é bem pior até, né? Tipo, ele foi misto, não sei se Ele foi... a palavra, quando ele não... conivente. Foi Tipo, conivente. ele... Basicamente, os filhos dele já estavam grandes, era pra ele fazer alguma coisa, porque Deus disse pra ele fazer alguma coisa. Meus filhos dele já sendo adulto. Então, se a gente vê, por exemplo, quando ela crescer, ela for adulta, estiver do meu lado e falar um palavrão, eu vou falar, filha, não é pra tu falar assim. Jesus não gosta disso. A gente já tava conversando hoje, vai ter 2 tipos de situação pra gente conversar com a nossa filha, que a gente já vai expor bem antes de acontecer. Filha, você vai cometer 2 tipos de erro com relação à punição ou conversa nossa. Vai ter um erro que a gente vai conversar. Depois que você cometer, a gente vai ver você cometer e vai conversar. Mas vai ter outro erro, que esse a gente vai sempre avisar você antes. Se você fizer isso, você vai apanhar. E aí quando você fizer, você só vai apanhar, porque você foi avisado. Não é uma ameaça, a gente não vai ameaçar. A gente vai conversar sobre um tipo de coisa e punir outro. Assim como Deus faz conosco. Deus tem um tipo de coisa que Deus usa irmãos para falar pra gente, que ele vai transformando a nossa mentalidade. E tem outro tipo de coisa que parece que Deus deixa longe da gente, que Deus não deixa acontecer, sabe? Que Deus dá esse luxo pra gente. A gente tem que se dar o luxo de querer ser punido por Deus, de querer ser disciplinado por Deus, mesmo que isso signifique qualquer coisa, porque Deus é que tem que ter o controle da nossa vida. Eu falei pro Léo esses dias, foi assim, nossa, como o evangelho nos deixa louco, né? Esses dias eu tava indo pro trabalho e, gente, essa semana eu fiz uma loucura. Eu falei pra eles, eu tenho alunos, os alunos crianças que eu dou aula, e até hoje eu tinha falado de Deus de maneira bem sutil pra eles, né? Ensinado sobre Deus, falado que eu conheço a Deus e essas coisas assim.
E eu falei pra Deus, eu falei assim, cara, não posso fazer isso, eu preciso realmente falar. E daí cheguei aqui em casa e falei, amanhã eu vou ensinar pra eles usando a história de Davi e Golias e vou falar que Davi só venceu porque ele tinha Deus. E vou explicar, eu vou falar, e daí no caminho eu tava aqui assim, ó, porque eu tenho um aluno, filho de mãe espírita e pai maçom, alunos de pais ateus e alunos de pais religiosos, né, cristãos. E aí eu tava aqui, e aí eu comecei a pensar na minha vida e me analisar, e eu comecei a falar assim, Deus, eu não tô sendo punida o suficiente pelos meus pecados. Eu não tô enxergando o que eu tô fazendo de errado porque eu não tô recebendo punição. Então, em nome de Jesus, me pune. Em nome de Jesus, me castiga. Eu preciso ser castigada porque eu sei que tem pecado que eu cometo porque eu ainda não fui castigada. Né? E eu pedindo e chorando, falando, Deus, me castiga. E eu pensei, cara, o que o Evangelho faz com a gente? Eu, enquanto criança, nunca pedi para os meus pais me baterem. Porque eu nunca tive interessada em aprender a lição. E hoje em dia eu tô pedindo para Deus, me educa, me faz sofrer para que eu aprenda, sabe? Me esculpe de acordo com a tua palavra. E que a gente seja assim. A gente tem que finalizar porque senão a live vai desligar, mas que a gente fique assim, gente, chorando porque a gente não tá sendo castigado o suficiente. Chorando porque a gente não tá conseguindo ser quem a gente precisa ser. E reconhecendo que a única coisa que vai nos levar para lá é a graça. E os nossos fãs estão solicitando então que a gente finalize com Oceans, se a Adriane puder, para nós, e a gente vai finalizar. Consegue apontar para o violão? E a gente já vai finalizar então com esse. Tu não viu por que tu não olha a cifra, benção? Mas não tem na cifra. Tem as notas, daí tu não sabe a região? Não, né? Amor, eu sei a região, mas não tem na cifra. Se naquela Não, hora. esse dedilhado aqui não é acorde. Se naquela hora ali não vier, Adris, a gente faz uma capela. Tá tudo ótimo. Tá. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti
Como é bom rolar, né? Então tá, gente. Muito obrigada pela presença de todos. Pela presença aqui, pela presença online. E semana que vem a gente tá aqui de novo. Semana que vem a gente se encontra novamente. Sintam-se convidados. Semana que vem, se Deus quiser, às 4h30. Então, obrigada a todos. Um tempo um pouco menos errável do que antes.